Boa noite. No Banquete em Foco especial de coronavírus desta segunda-feira, dia 30 de março, vamos receber a diretora técnica, doutora Luíse Capuccio, diretora técnica do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Ela vai falar para a gente como está a estrutura do hospital à espera dos pacientes do Covid-19. Doutora Luísa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por tirar um tempinho nesse momento tão atarefado que a senhora tem, né? Antes de tudo, também agradecer todo o carinho que há anos a senhora vem na direção do importante Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que é importante ressaltar, deixar claro para a nossa população que não é um hospital municipalizado, ele é um hospital que tem a prefeitura como parceiro, mas há muito tempo o hospital vem fazendo ótimos trabalhos em Nova Lima, Raposa e Riacima, né, doutora Luíse? Eu sou quem agradece, Fred, a oportunidade de estarmos aqui juntos, batendo um papo nessa segunda-feira sobre essa pandemia que tem castigado o mundo inteiro e que inicia o castigo na nossa cidade também. Doutor, antes da gente entrar na infraestrutura disponível hoje no hospital, é importante também ressaltar que vocês do hospital, vocês criaram um grupo gestor, né? Um grupo para apurar cuidar dessa crise da pandemia do Covid-19, né? Sim, sim, verdade. Tá. Nós criamos esse grupo com a finalidade de não só montarmos o fluxo de atendimento dos possíveis casos que virão, como também montar estratégias de aquisição de medicamentos, aquisição de materiais, de EPIs, etc. E uma forma também de trocarmos, digamos assim, conhecimento a respeito da doença, porque é tudo muito novo, né? Doutora Luíse, quantos leitos de CTI o hospital tem disponível hoje? Então, vamos lá. Nós temos hoje dentro do hospital 10 leitos. Desses leitos, nós estamos disponibilizando exclusivamente para os Covids 6 leitos. Temos a capacidade de aumentar esse número desde que a gente tenha conseguido equipamentos para que isso seja possível. Então, na realidade, o que a gente está fazendo? Nós temos 10 leitos de CTI consolidados, ok? Desses leitos, 6 a gente já deixou separado para os Covids, e nós temos aproximadamente a capacidade para mais 12 leitos. Nós estamos adaptando as enfermarias para que isso seja possível, ou seja, colocando as tomadas, as entradas de ar, vácuo e etc., para que quando chegarem os equipamentos, seja possível conseguir montar mais 12 leitos de CTI. Ok. Lembrando que esses 10 que tem disponível hoje não são ocupados atualmente pelo Covid, né? Não tem ninguém internado. Não temos ninguém internado. Tá. Doutora Luíse, montar um CTI para atender o caso de Covid é mais simples do que um CTI completo, podemos dizer assim? Um linguajar menos técnico para a gente. Bom, Fred, isso é relativo. O que acontece? O que é um leito de CTI? Um leito de CTI não é uma cama de CTI. Nós temos que ter, grosso modo, uma cama hospitalar, nós temos que ter um monitor multiparâmetros, não pode ser um monitor comum, eu estou falando isso exclusivamente para Covid, ok? Nós temos que ter ventiladores com capacidade de ventilação em modos diferentes. Por quê? Porque a patologia do Covid, ela faz um pulmão que a gente chama de pulmão heterogêneo. Então, a capacidade de ventilação dos ventiladores normais é ruim para esses doentes específicos. Então, são ventiladores, a gente chama de ventilador, vou falar em termos mais coloquiais, nós vamos chamar de respiradores, ok? Porque eu acho que fica melhor. Okay. Então, esses respiradores têm que ser específicos. A gente tem que lembrar que, além disso, nós temos que ter equipe de enfermagem, nós temos que ter equipe médica, nós temos que ter fisioterapeutas respiratórios, para que esse CTI seja completo e possa atender o paciente Covid-19 positivo. Então, não é uma coisa simples, não. É até meio complexo, digamos assim. Tá, desculpa voltar no assunto, só para deixar bem claro. Tem 10 leitos hoje e a senhora vai tentar montar mais 12. Sim. Tá.
o hospital está tentando ou já está pronto? Não, então vamos lá. Nós temos a infraestrutura pronta, ou seja, nós temos os locais designados, as entradas de gases, de vácuo e etc. prontos. Nós precisamos agora que os equipamentos venham. Nós temos uma promessa, digamos assim, do Estado de 12 respiradores e monitores para esses leitos. E me parece que há uma importação vinda da China que está em andamento e que tem uma possibilidade que esses leitos cheguem em torno do dia 15 de abril. A gente fica meio apreensivo, porque pode ser que os pacientes precisem disso antes, mas, enfim, a estrutura está montada, estamos esperando chegar o que precisa para completar e virar realmente efetivamente um leito de CTI. E esse corpo de profissionais que a senhora disse que é necessário para montar esse CPI? CTI? Pois é, Fred, isso é uma outra preocupação da gente também. O que acontece? Hoje em dia nós temos 12 médicos no nosso CTI, nós temos 24 técnicos de enfermagem e temos 6 enfermeiras, ok? Nós já fizemos uma reunião prévia com essas pessoas em que ficou determinado que elas vão dobrar os turnos para conseguir cobrir isso. Por quê? Porque a mão de obra específica, ou seja, a mão de obra em terapia intensiva, está escassa no estado inteiro. Então, nós vamos contar com a nossa equipe. Obviamente, haverá reforços dos clínicos, das outras especialidades afeitas à medicina intensiva que estarão disponíveis no hospital. Está acontecendo uma coisa muito bacana, Fred, que é assim, quase assim, verás que um filho teu não foge à luta. Está todo mundo esperando e todo mundo muito imbuído da vontade de ajudar. Isso é muito legal, muito bacana. Que bom, mas então a gente ainda está nessa dependência do Estado. Pode ser que não chegue. Sim, pode ser que não chegue. Isso é uma realidade, pode ser que não chegue. Até porque, Fred, está tendo um desabastecimento mundial, digamos assim. Não sei se você viu, o Trump está mandando parar fábricas de automóveis para fabricar ventiladores mecânicos, respiradores. No estado, nós estamos com um déficit importante. Então, não é nem questão de não ter a verba, é questão de não ter o insumo para comprar. Pode ser que demore mais do que deve. Doutora, outra pergunta também referente à estrutura, infraestrutura. Hoje, um paciente de Covid-19 com suspeita chega ao teu hospital que não precise ir para o CTI, ele tem um lugar para ficar isolado? Tem. O que a gente fez, Fred? Nós disponibilizamos aproximadamente 50 leitos para esta finalidade. Como a gente, logo que começou a pandemia, a dar mostras de que ela estava chegando aqui no Brasil e, mais especificamente em Minas Gerais, a gente suspendeu, antes mesmo do decreto, a gente suspendeu as cirurgias eletivas. Nós ficamos só com as cirurgias de urgência. Então, a nossa clínica cirúrgica, os nossos leitos cirúrgicos foram alocados para a Covid. O que a gente fez? A gente colocou o segundo andar do hospital, digamos assim, à disposição da chegada dos Covid, de forma que os gravíssimos fiquem no CTI, os pós-gravidade, ou seja, em recuperação, mas ainda debilitados, estão em leitos próximos ao CTI, e daí para frente, os pacientes que vão melhorando, caminhando num fluxo de mais grave para menos grave do CTI, até chegar ali pertinho da hemodiálise, para quem conhece o hospital. Ou seja, o segundo andar está preparado para isso. Doutora Luísa, mais uma pergunta minha, daqui a pouco eu vou abrir para o Ederson Lira, o nosso Betão, fazer a pergunta. Mas então, pelas respostas da senhora, é óbvio, é claro que o hospital aí, bacana demais o trabalho de vocês, está tudo ok, mas faltam ainda os insumos, vamos dizer assim, chegar, os equipamentos. Então é fundamental que se continue o isolamento. É isso que dá para a gente entender? Não dá para pensar numa pandemia dessa magnitude, não dá para pensar em assistir o que a gente tem assistido na televisão,
Quer dizer, Nova York, uma cidade riquíssima, num país riquíssimo, com caminhões frigoríficos estacionados para recolher os corpos e pensar que não fazer o isolamento é uma opção. Isso é uma coisa, assim, absurda. Não se pode. Eu faço um apelo ao novalimense, fica quieto em casa, é passageiro, vai passar. Qual que é o objetivo? A gente ouve muito a população falar assim, mas todo mundo vai pegar, então o que interessa se eu vou ficar dentro de casa ou não, o comércio está parado? Olha, a gente precisa achatar a curva de contágio para que o sistema de saúde dê conta de atender quem vai precisar de terapia intensiva. Senão, não adianta. Pode ser milionário, não vai ter onde ficar, não vai ter respirador para essa pessoa. Não interessa se é SUS, se é convênio, se é milionário. Eu posso comprar um respirador, não vai ter para você comprar, amigo. Então, isso precisa ficar muito claro para a população. Manter distanciamento, tomar as medidas preventivas para que cesse a contaminação, isso é muito importante, isso é fundamental. Betão, disposição, doutora Luiz, para suas ponderações. Doutor Luiz, primeiramente eu queria homenagear todos os profissionais de saúde de Nova Lima, especialmente em nome da Albertina Mira de Souza, que é minha amiga, e uma pessoa competente, tratou de muita gente idosa, né, no hospital, na fisioterapia, uma pessoa muito competente, muito sensível e muito humana, né? Então, em nome dela, eu cumprimento todos os profissionais de saúde do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Muito obrigada. Doutora Luiz, qual é o maior desafio da senhora na administração de uma pandemia que ainda está batendo na nossa porta e ainda não chegou com toda a força que ela vai vir aí? Então, olha só, Betão, o grande desafio, na verdade, não tem um grande desafio, são vários, né? A primeira questão, a maior questão, é a gente conseguir montar leitos de CTI para que a gente não tenha o desprazer de ver pessoas morrendo sem condição de serem assistidas. Isso é uma coisa que angustia a gente muito. E angustia mais ainda saber que, apesar de haver o esforço do Estado, haver o esforço do secretário municipal de saúde para que esses ventiladores cheguem para a gente, não tem tido. Conforme eu disse anteriormente, essa importação da China pode ser que resolva isso, pelo menos dê a gente um alento, né? O outro desafio são os EPIs. Nós estamos tendo um desabastecimento, eu diria nacional, aliás, eu diria internacional, de equipamentos de proteção individual. Então, por exemplo, vamos lá, uma máscarazinha cirúrgica que custava em torno de 50 centavos, nós tivemos de comprar, nessa semana que passou, a R$ 9,90 a máscara, ou seja, R$ 990 uma caixa com 100 máscaras, que anteriormente não custava R$ 15. Isso é uma coisa assim que é desesperador, porque além de haver o desabastecimento, ainda há essa mania de levar vantagem em tudo que o brasileiro tem, que é muito difícil, que deixa a gente... Você fica com a alma maltratada de ver alguém ganhar abusivamente em cima de uma situação calamitosa, né? Então, por exemplo, para que a gente continue deixando o nosso profissional protegido, a gente tem lutado muito. E isso é um motivo de muito desgaste para a gente. É um motivo de muita angústia. Não conseguir comprar, até ter o dinheiro e não conseguir comprar, e saber que esse profissional está em risco, se ele não for devidamente protegido, é muito complicado. Tem uma situação interessante, fazendo um recorte disso que a senhora está falando, que a FHEMIG, eu até recebi e compartilhei de uma amiga minha, a doutora Simone, que é especialista em Alzheimer. Os profissionais da FHEMIG, parece que o hospital da FHEMIG, fez um pedido para costureiras, eles iam mandar o material para as costureiras iriam fazer os gorros, as máscaras e aquele jaleco de TNT, e depois eles buscariam na casa da pessoa. Talvez seria uma boa, hein, doutora? Pensar nisso. A gente tem pensado... Sim, a gente tem pensado nisso também, sabe? A gente não está só procurando parceiros que tenham indústrias, digamos assim.
nós estamos tentando captar isso também. Só que tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: a gente é regulado pela Anvisa. Então, por exemplo, nós tentamos fazer uma compra de máscaras de uma empresa quase que caseira mesmo. E aí levamos para avaliação, ela não foi aprovada. Por quê? Porque tem especificamente um coeficiente que faz com que você saiba que esse profissional está protegido dos aerossóis. Não é uma coisa aleatória. Quer dizer, não é pôr um pano no rosto. Precisa de um pouco mais do que isso, sabe? Mas a gente tem olhado alternativas, sim, porque o desabastecimento é geral. Apesar do hospital não ser municipalizado, ter a prefeitura como parceiro, num momento desse é fundamental que as ações da prefeitura referente à área de saúde, como o prefeito disse da UPA, e a gente tem as UBSs, vocês estão comunicando, né? Vocês estão falando entre si. Sim, sim. Na realidade, o hospital, ele é parte da rede, né? Ainda que ele não seja municipal, mas ele é parte da rede, ou seja, nós somos interdependentes. As UBSs dependem da UPA, a UPA depende do hospital, o hospital depende das UBSs e da UPA, e assim por diante. Quer dizer, quando nós falamos a mesma língua, é uma engrenagem que se encaixa e que está azeitada e roda bem. E isso é ganho para a população inteira. Doutora Luiz, já temos a participação da Janaína Lopes falando a respeito da senhora. A doutora Luiz é uma profissional da mais alta qualidade, diamante de Nova Lima, filha da terra. Tenho por ela o maior apreço e respeito, dedicada, objetiva, competente, humana, profissional sem igual. A ela meus cumprimentos pelo profissionalismo, dedicação e garra. Tem também a Margarida Fará, parabenizando a senhora pela competência, pela grande profissional que é. Doutora Luiz, a gente que é nova-limense, a senhora como eu também da terra, a senhora deve ter um orgulho danado, né, do serviço da senhora. Demais, demais. Eu sou absolutamente enlouquecida pelo que eu faço, eu sou extremamente feliz com o que eu faço, eu tenho muito orgulho de ter nascido nesse hospital e de atualmente poder contribuir de alguma forma para o crescimento dele. Isso para mim é muito gratificante, muito bom. Referente ao atraso dos exames, doutora, os exames para verificar sobre o Covid-19, está atrapalhando? Então, olha só, de certa forma atrapalha. Na verdade, o que acontece? A gente só tem testado os casos graves, né? Só tem teste para os casos graves. E esses testes demoram de 3 a 5 dias para ficarem prontos. Obviamente, o paciente que tem uma suspeita clínica de Covid vai ser tratado como Covid, ponto. Existem outros elementos que nos dão pistas de que aquilo é uma doença que é um Covid, mas essa demora até chegar o resultado realmente é angustiante. Doutora, referente a isso também, veio uma grande... Só um parêntese, é importante dizer o seguinte: a falta do teste positivo não atrasa o tratamento. Nós estamos numa pandemia, ou seja, se o paciente tem características de Covid-19, assim ele será tratado, independente do exame dele vir positivo ou não. E referente às pessoas, às mortes suspeitas, né? Por exemplo, no sábado para domingo teve uma pessoa que faleceu no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Por que que ela foi considerada como morte suspeita? Quanto tempo a família tem que aguardar para confirmar a questão do Covid-19 referente a essa perda da família? Então, vamos lá. No caso específico dessa paciente, ela tinha uma outra comorbidade infecciosa, obviamente eu não vou poder falar, porque isso é uma questão de sigilo médico, que poderia ter causado óbito também. Junto com isso, o que acontecia? Foi feito o SWAB, a coleta do SWAB, e mandado o exame dela para a FUNED. Esse exame deve sair em torno de quarta ou quinta-feira. Até então, é uma morte suspeita. Ela tinha uma queixa específica de uma síndrome respiratória, ela evoluiu com piora do quadro respiratório, mas concomitantemente ela tinha uma outra doença infecciosa, tão grave quanto,
que pode ter causado o óbito dela. Por isso é morte suspeita. A gente não tem a confirmação ainda, mas o exame está em andamento na FUNED. Bom, então, o que acontece? A primeira coisa, o primeiro item que faz com que você consiga manter essa equipe coesa é você ter uma equipe que já está há mais tempo ali, ou seja, a gente tem uma relação de afinidade uns com os outros, de confiança, tanto de uns para os outros, como da equipe para a própria administração, isso é muito importante. Você ter condição de suprir esse profissional com o equipamento de proteção individual é muito importante para que ele se sinta seguro, porque, na realidade, haverá doentes na linha de frente. Pode ser que haja mortes na linha de frente. Nós estamos vendo na Itália a quantidade de médicos que têm morrido é muito grande. A gente fica realmente muito exposto. Então, o que tem tido são muitas conversas, muita transparência, muita sinceridade, até quando bate o desespero mesmo. Às vezes desespera todo mundo. Isso não é incomum, não. Falar, meu Deus do céu, o que será? Mas tem uma coesão na equipe que foi feita ao longo dos anos e que agora mostra quão importante é isso, quão importante é essa coesão da equipe. Isso tem sido muito bacana, mas a gente está com medo, sim. Sem dúvida alguma. Quer dizer, a gente fez uma conta, assim, médico faz conta de padaria, né, Betão? Então, a gente fez uma conta meio de padaria, assim. Nós temos 100 mil habitantes, 30% desses têm saúde suplementar em Nova Lima. Então, seriam 70 mil. Só que aí junta Raposa e Rio Acima, mais 30 mil. Então, nós temos 100 mil pessoas assistidas pelo Sistema Único de Saúde. Isso nos causa, sim, um certo desconforto, porque, além de tudo, essas duas cidadezinhas, elas têm uma estrutura precária para lidar com um negócio desse tamanho. Então, somos nós mesmos que vamos ter que fazer o atendimento a essas pessoas. De certa forma, Nova Lima, com a UPA, que vai fazer uma tenda para atendimento das Covids leves, um negócio bacanérrimo que está sendo feito. Ela vai ter que também abarcar Rio Acima e Raposos, porque não só porque é a nossa microrregião, é por uma questão humanitária. A gente precisa fazer isso. Nós estamos todos no mesmo barco, todo mundo no mesmo lugar. Doutora Luíse, não sei se ela tem condições de responder isso para a gente, porque estamos mais voltados referente ao hospital. Mas muitas pessoas cobram da imprensa que só dá notícias ruins, né? Na verdade, nós estamos alertando a população para uma coisa importantíssima, afetando o mundo todo. Mas, sim, a senhora tem informação sobre a taxa de cura do Covid-19? Não. É difícil falar, né? Porque... Não, eu realmente não tenho. O que a gente tem visto, por exemplo, no nosso pronto atendimento, e aí eu não vou falar de cura, eu vou falar de incidência de casos leves. A gente tem visto um aumento enorme das síndromes respiratórias, do atendimento de síndromes respiratórias no nosso pronto atendimento. E a grande maioria sai como uma gripe chata, mais morosa, mais enjoada, mas uma gripe leve. Como a gente não está testando, a gente não sabe se é Covid ou se é influenza. Apesar da gente ter adquirido os testes rápidos para influenza, para quando ficar grave, você conseguir diferenciar um de outro, até por questões de isolamento e tal. Mas, assim, taxa de cura, não. Eu não tenho esse dado. Vou ficar te devendo. Eu acho que é uma coisa nova, mas, na realidade, o que acontece? Vamos lá, vamos pensar. O pessoal que está ali nessa faixa que você descreveu, ali de Belvedere, de 6 Pistas, eles têm ali o Vila da Serra, o Biocor, vamos descendo. Aí tem o Madre Teresa, tem o Felício Roxo, tem o Vera Cruz. Nós só temos Nossa Senhora de Luz, as mães ficarem por lá. Sinceramente. Óbvio, a UPA vai ter estrutura para atender os casos leves? Vai sim. E a gente tem que lembrar o seguinte, tem um hospital de campanha que está sendo montado no Expo Minas, gigantesco, que também vai dar uma desafogada nisso. E não só na população SUS, como nos de saúde suplementar também.
Até porque o SUS é universal. Mesmo quem tem saúde suplementar tem todo o direito de utilizar o Sistema Único de Saúde. Agradecer todo o carinho da senhora com a TV Banqueta e também com os novalimenses. Com certeza, juntos, vamos vencer essa pandemia e dizer para a senhora continuar firme, contar com o apoio da gente. Se Deus quiser, Deus vai te abençoar para dar tudo certo, viu, doutora Luísa? Muito obrigada, Fred. A gente realmente conta com vocês, que têm sido parceiros nossos ao longo de tantos anos. Torcemos para que Nova Lima saia da melhor forma possível dessa onda tão grande de tristeza que vem assolando o mundo inteiro. Que nós sejamos fortes, que nós estejamos unidos, mas cada um na sua casa. A primeira coisa que eu tenho que dizer é fique em casa. Acho que a segunda também é fique em casa. E a terceira é contem conosco. O que estiver ao nosso alcance, o que for possível e um pedacinho do impossível, a gente vai fazer. Nós estamos todos juntos, exatamente no mesmo barco. É isso aí.